Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua semana, a sua segunda-feira, que seja maravilhosa, cheinha de favor. Onde você for, o que fizer, que você tenha favor, que você encontre favor. Feliz segunda-feira para você, cheinha de bênçãos. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Confie em Deus. Confie em Deus e não tema nada, porque Ele tem o controle até dos nossos inimigos. O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. O coração do rei é como um rio. É como um rio. Vai correr para onde ele desejar. Então aprenda definitivamente a confiar em Deus e a se submeter a Ele, depender dEle, fazer do jeito dEle, porque, assim, as demais coisas, Ele vai cuidar. Ele controla. Se eu coloco algo nas mãos dele, ainda que alguém diga não, mas se eu estou dependendo de Deus, Deus faz com que aquilo se volte em meu favor, sabe, sofra mudanças e eu vivo viradas. Aquilo vira em meu favor. Definitivamente, você precisa aprender a confiar e a depender de Deus. Porque se Deus der uma ordem, está dada. Quando Deus determina algo, ninguém pode invalidar. Aliás, está escrito que aquilo que Ele determina, ninguém pode invalidar. Quando Deus opera, operando eu, quem impedirá? Então, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Então, eu vou me refugiar em Deus, eu vou buscar a Deus. Eu vejo gente tentando agradar pessoas, e manipular, e com aqueles joguinhos, de tentar controlar a pessoa, e no fim quebram a cara e se frustram. Já tem aquelas que fazem o que é preciso. Elas buscam a Deus, elas são sinceras com o outro, sinceridade. Elas têm uma fé sincera e não fingida. Elas têm identidade. Elas são o que são. Elas não criam um personagem para poder conseguir alguma coisa. Não. Elas vão com a verdade, com intenções e motivações corretas, com palavras verdadeiras, com a verdade. Porque elas acreditam em escrituras como essa aqui. Esta escritura, ela está nos garantindo que se Deus der uma ordem, se Deus determinar que uma coisa caminhe para uma direção, vai acontecer. Então eu tenho que ir para Deus, buscar a Deus, depender dele, invocar
tocá-lo. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Ponto. Então eu não sei o que você ouviu, mas quem dirige é Deus. E se você deixar que Ele dirija a sua vida, Ele vai poder conduzi-la da melhor maneira, para a melhor direção, e Ele vai fazer todas as coisas que você não pode fazer. Todos os caminhos, a Bíblia não exagera, todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. E lembre-se que para Deus o que importa é o coração. Um coração puro, sincero, uma fé honesta, sincera. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável. Por isso que a gente tem que ir com a verdade, com o que é certo, sem manipulação, sem joguinhos, sem acrescentar alguma coisa. É sim, sim, não, não. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Quer dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Não foi isso que Samuel falou para Saul? Que não, eu fiz do meu jeito, uma obediência parcial, mas para oferecer ao Senhor, ele respondeu, ei, é melhor obedecer do que sacrificar. Você acha que Deus tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? Espera aí. Ele tem mais prazer na obediência. Ele quer obediência. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. É obediência. E não é obediência parcial. Obediência. Obedeça a Deus. Essa é a resposta para muita gente. Simplesmente obedeça a Deus. Porque Ele vai dirigir, Ele vai conduzir da melhor maneira. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Quando você vai ao modo de Deus, de forma equilibrada, disciplinada, sabe, planos bem elaborados em Deus, essa é a vontade de Deus, eu vou pelas vias de Deus, mas todo apressado, todo imediatista, aliás, os imediatistas vão ficando no caminho, porque o imediatismo é a atitude dos fracos. Tem gente que aliás, não são poucas, muitas pessoas se julgam espertinhas. Eu é que sou esperto, né? Eu passei na frente, eu vou levar vantagem, eu vou me dar bem. E no final se dão mal. São apressadinhos. Aí, ó, consegui. E o final? O final é melhor do que o início. Tem gente terminando mal. Por quê? Porque são apressadinhos. São imediatistas. Fazem ao modo deles. Não vão pelas vias de Deus. Não querem esperar por Deus. Cortam o processo no meio. E assim, ó, isso nunca termina bem. Quem segue a justiça, segue. Eu vou seguir o quê? Quem? A justiça e a lealdade. Você nunca vai perder por fazer o que é justo e ser fiel, leal. Seja fiel. Aliás, essa tem sido a maior dificuldade. Eu vejo gente, empresários, reclamarem muito. Como um material humano de qualidade está escasso. Por isso que quando alguém encontra, sabe, uma pessoa se levanta e decide amar o que é justo, ser leal, grato,
Olha, você vai estar sempre numa posição de destaque. Sempre. Porque, eu tenho dito isso. Nunca foi tão fácil sobressair. Porque a mediocridade se tornou uma pandemia. A maioria é medíocre. Poucos decidiram pela excelência. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Você quer vida abundante, justiça, honra, ser honrado. Siga a justiça, a lealdade, a fidelidade. Ame o que é justo, seja leal a Deus, ao seu cônjuge, à sua família, ao seu chefe, à sua igreja, à sua liderança, ao lugar que você trabalha. O sábio conquista a cidade dos valentes e sabedoria começa com temor a Deus e derruba as fortalezas em que eles confiam. Basta você agir com sabedoria e você vai derrubar. Você conquista a cidade de valentes. E derruba as fortalezas em que eles confiam, porque se a sua confiança não estiver em Deus, se a confiança de uma pessoa não estiver em Deus, se não for Deus o nosso porto seguro, qualquer coisa pode ruir. Lembra de Jericó? Caiu. As muralhas ruíram. A cidade mais antiga, ninguém conseguia entrar lá. Eles confiavam até que o povo de Deus foi e marchou ao redor daquelas muralhas. Elas caíram. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Então eu faço tudo que está ao meu alcance de forma justa, leal, sincera, e vou descansar, confiar que no mais o Senhor fará. Ele vai me dar vitória. Ele vai me dar vitória. Então, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Mas o Senhor é quem dá a vitória. Quem dá a vitória é Deus. Faça o que está ao seu alcance, de forma justa, honesta, correta, leal, sincera, e tenha certeza de que Deus dará vitória a você. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho, é amado. Foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E recebeu o poder para ser uma pessoa frutífera, fértil, para dominar, para governar. Olha aqui, ó. Ora, Jefité, o Gileadita, era um homem poderoso e valente. E ele era filho de uma prostituta. E Gileade gerou Jefité. E a mulher Gileade deu-lhe à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram e eles expulsaram Jefité e lhe disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefité fugiu dos seus irmãos, habitou na terra de Tob, e ali estavam reunidos com Jefité homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefité da terra de Tob. E eles disseram a Jefité: vê,
e ser o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim, agora quando estais em aflição? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: por isso voltamo-nos para ti agora, para que possais ir conosco e lutar contra os filhos de Amon e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? Os anciãos de Gileade disseram a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão. As duas coisas. Ele se tornou o juiz, o general do exército de Israel, a maior autoridade sobre eles. E Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Então, olha só, apesar das circunstâncias, ele se tornou um guerreiro respeitado. Ele podia ter lambido feridas, chorado, se vitimizado. Imagina a vergonha, o filho bastardo, da prostituta. O pai tem uma família, os irmãos não aceitaram Jefté, mas ele se manteve firme. É isso que me impacta nessas pessoas. Ele se manteve firme. Ele não era as suas circunstâncias. Ele não foi vencido por elas. A forma como ele foi gerado, talvez criado, nada disso definiu o destino dele. Ele decidiu. Porque ninguém se torna um poderoso guerreiro, o maior valente da nação, do nada. Perito no que ele faz, do nada. Então você vê que ele alinhou o foco dele. Porque se ele tivesse pensado dia e noite, minha mãe é uma prostituta, meu pai não tá nem aí pra mim, meus irmãos me desprezam. Você acha que uma pessoa que dia e noite só pensa negativo, alimenta pensamentos negativos, vai conseguir produzir alguma coisa? Não. Então isso significa que ele focou o crescimento dele, ele cresceu e ele se tornou o maior valente da nação. E olha só, quando ele é expulso, rejeitado, ele permaneceu no mesmo lugar. Ele foi para Tobi, mas ele não mudou a sua essência. Ele não se tornou um sujeito sem qualidade, não. Quando a guerra chegou, não tinha ninguém para lutar. Olha, para essas pessoas, os anciãos, foram para Tobi, atrás de Jefté. E deixaram claro que ele era a única pessoa capaz de liderá-los. Gente, isso me faz arrepiar. Quando eu encontro uma pessoa decidida a viver no mais alto nível, ela me inspira. Apesar de tudo, de dores, sofrimento, passado, rejeição, abandono, a falta do pai,
o tanto que isso faz diferença, não o impediu de se tornar o maior guerreiro da nação. Isso é foco. Ele focou Deus. Ele dependeu de Deus. Tanto que ele fala, se o Senhor me der a vitória. Porque ele sabia que vinha de Deus. Ele permaneceu o número 1. Ele era o número 1. E eles foram obrigados. Olha isso aqui. Sabe como que você obriga as pessoas a se renderem? E elas são obrigadas a te honrar? Vencendo, fazendo a coisa certa e não cobrando. Você acha que Jefté teria ocupado este lugar poderoso de cabeça e capitão desse povo? Se ele tivesse ficado lá, se vitimizando, cobrando, reconhecimento, vocês me respeitem, vocês precisam reconhecer, me amem, não. Ele se mostrou necessário, um cara valente, capaz. Ele permaneceu crescendo, que eles foram obrigados a ir atrás dele. Não foi ele que foi atrás deles, eles foram atrás dele. E agora, para ele voltar, mas não mais como o filho da prostituta, o filho bastardo de Gileade. Não. Para voltar como cabeça e capitão. Cabeça e capitão. E aí você vê a história, ele fez um voto, ele teve vitória, ele derrotou os amonitas, ele não recuou no voto, mesmo tendo que entregar a filha. Enfim, você vê um homem que foi bem sucedido. Por quê? Porque Deus foi a sua prioridade, porque crescer em Deus foi sua prioridade, porque as suas circunstâncias não dominaram a vida dele. E Deus está falando com você. Permaneça em Deus, cresça. Faça o que você sabe que você tem que fazer. Faça como Jefté. Deixa tudo. E simplesmente foca Deus em crescer. Vença. Porque é assim que acontece. Ele voltou por cabeça, aliás, cabeça para ser cabeça e capitão desse povo. E é isso que Deus está falando com você. Cresça, alinha seu foco, refina. Olha para a direção certa, faça a coisa certa. Continue fazendo a coisa certa. Porque olha o que aconteceu com ele. É o que eu vejo acontecer. Eles foram em busca dele. Eles. Os que desprezaram. Como ele disse, vocês me odiavam. Agora vão em busca dele. Reconhecem que ele é uma fonte de bênção. A bênção está na vida dele. Que eles precisam dele. É Deus quem faz isso quando você se alinha com Deus. Se alinha com Deus. Deixa Deus te erguer. Deixa Deus promover você. E você vai ver gente que um dia não reconheceu, não te honrou, indo até você, precisando de você, honrando você. Talvez você vai ser levado de volta para um lugar onde você foi humilhado, como eu tenho visto muita gente. Voltando para o lugar que foram humilhadas e voltando por cabeça. Ele foi colocado por cabeça, se tornou cabeça e capitão desse povo. E eu creio que Deus está dizendo que o que Ele tem para a sua vida é algo grande. Você vai ser cabeça e capitão em algum lugar. Você vai ocupar uma posição de grande importância. Por isso que Deus quer que você permaneça focado no que é relevante, no que importa. Porque quem promove é Deus, quem dirige é Deus, quem dirige o coração do rei é Deus.
e Deus vai promover você a uma posição muito alta, porque a posição que Jefté ocupou foi a mais alta da nação. Deus tem um nível mais alto para você, mas nós precisamos seguir esses passos. Focar Deus, nos alinharmos com Ele, fazer, a despeito de tudo, o que nós sabemos que temos que fazer. Ele continuou fazendo a coisa certa. E foi por isso que ele obteve o resultado certo. Levante-se, levante-se com fé, porque tem algo grande esperando por você. Pode esperar. Você pode ter sido humilhado, rejeitado, mas isso é passado, porque vem grandes promoções. Honra. O nome Jefté significa Deus abre, Deus proporciona, Deus livra. Então eu creio que Deus te abre portas, Deus vai proporcionar crescimento, Deus vai proporcionar honra, bênçãos na sua vida que você nem imaginou. Deus vai te livrar. Deus vai livrar você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que essa palavra, Senhor, tenha tomado o coração dessa pessoa e que a esperança tenha possuído a vida dela, porque a esperança não decepciona. Ser um prisioneiro da esperança, alguém que crê a despeito de tudo, que faz o que é certo, permanece no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque confia no Senhor, ama a verdade, porque decidiu depender do Senhor, a despeito do que está vendo. Ah, Senhor, felizes os que não viram, mas creram, que ela creia e se submeta inteiramente ao Senhor, porque o que aguarda, tem algo muito grande aguardando por ela. O Senhor tem algo preparado. E não é pequeno, é surpreendente. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse de vitórias, de mudanças, de definições, de um novo tempo, uma visão ampla. Ah, Senhor, uma perspectiva de futuro vitoriosa, bem-sucedida. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido fortalecidas e renovadas, despertadas, que a visão tenha mudado, a perspectiva tenha mudado, o espírito, que eu deixe pessoas aqui, Senhor, fortes, confiantes, esperançosas, porque creem no Senhor. Pessoas que decidiram ser guiadas e dirigidas pelo Senhor. Muito obrigada por tudo, pelas boas notícias que eu sei que chegarão. Louvado seja o teu nome pela sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião do melhor da terra, Eliaquins, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E assim nós vamos, de bênção em bênção, de glória em glória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.